セイドンの化身。ハーデスの肉体に傷をつけた男にそっくり。Salve pessoal, estamos aqui no servidor chinês do Senseiya X para trazer uma review geral do nosso novo personagem Doku de Libra. Então peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o seu like, comentem e compartilhem porque nos ajuda pra caramba. E temos um recadinho rápido da nossa querida patrocinadora e já estamos de volta. Se você procura uma plataforma rápida, prática e segura para realizar as recargas nos seus jogos, a JollieMax é a escolha certa. Além de contar com um catálogo com mais de 10 mil jogos, ainda tem preços e promoções imperdíveis que cabem em todos os bolsos. Então não perde tempo e corre para a JollieMax. E estamos de volta, gente! Eu vi alguns comentários na comunidade aqui do chinês sobre quem upou o Doku e falam que ele é um personagem excelente para lutar contra a front do time inimigo, que ele é muito forte contra os front. A gente vai entender isso aqui melhor nas skills dele. Primeira habilidade é um ataque básico, ele vai estar ali causando 100% de dano físico ao inimigo mais próximo. A segunda habilidade, Cólera dos 100 Dragões. Doku vai causar 240% de dano físico a 3 inimigos da linha da frente, vai lançar eles ao ar e depois vai derrubar eles por 1,5 segundos. Quando houver apenas um alvo, o dano dessa habilidade suprema vai ser aumentado em 50% e os ataques do próprio Doku não podem ser esquivados e nem bloqueados durante 3 segundos. No nível 2 o dano aumenta para 270% e antes de usar essa habilidade suprema, o efeito de escudo recebido pelo Doku é aumentado em 30% por 10 segundos. E no nível 3... o dano aumenta para 300% e antes de utilizar a habilidade suprema, o dano causado aos personagens da linha da frente inimiga pelo próprio Doku é aumentado em 30% durante 10 segundos. A próxima skill dele são 100 técnicas marciais. Doku domina diversas técnicas de combate. No campo de batalha, a cada 10 segundos alterna aleatoriamente entre 3 posturas: espadas duplas douradas, lança dourada e escudo dourado, utilizando a arma correspondente para realizar ataques básicos e recebendo diferentes efeitos de fortalecimento. Espadas duplas douradas. O ataque de Doku aumenta em 80%. Ao utilizar as espadas duplas douradas para realizar ataques básicos, causa 120% de dano físico ao inimigo mais próximo. No nível 2 o dano físico causado é aumentado para 135% e no nível 3 o dano físico causado é aumentado para 150%. Ao causar dano com essa habilidade, tem 50% de chance de causar 80% de dano verdadeiro ao alvo. Se o alvo for da classe Cavaleiro, a chance de crítico e o dano crítico aumentam em 20%. Lança dourada. A perfuração de Doku aumenta em 50%. Ao utilizar a lança dourada para realizar ataques básicos, causa 120% de dano físico ao inimigo mais próximo. No nível 2, o dano aumenta para 135%. No nível 3, o dano aumenta para 150% e cada vez que essa habilidade causar dano, tem 50% de chance de causar dano físico igual a 20% da vida máxima do alvo. Não pode ultrapassar 200% do próprio ataque do Doku. Se o alvo for da classe tanque, esse dano é duplicado, tá? Escudo dourado. A redução de dano do Doku aumenta em 10% e ele usa o punho do tigre para realizar ataques básicos. No nível 2, a redução de dano aumenta para 15% e no nível 3, o efeito de redução de dano aumenta para 20%. Na postura Escudo Dourado, obtém o efeito de estabilidade. Durante esse período, caso possua escudo, o dano verdadeiro recebido é adicionalmente reduzido em até 20%. A próxima skill se chama Além da Excelência. A arte marcial de Doku já foi aperfeiçoada ao mais alto nível. Após alternar a postura, usa adicionalmente uma habilidade especial de acordo com o tipo de postura. Ao alternar para espadas douradas duplas, usa imediatamente Dança do Dragão Errante. Ao alternar para Lança Dourada, usa imediatamente Golpe do Dragão Ascendente. E ao alternar para Escudo Dourado, usa imediatamente Ruptura da Alma do Dragão. Dança do Dragão Errante. Doku empunha as espadas duplas para golpear o inimigo, causando 2 ataques que totalizam 144% de dano físico. Em seguida, ele avança em um golpe perfurante atrás do inimigo, causa 72% de dano físico aos inimigos no caminho e por fim retorna com um avanço, atacando todos os inimigos ao redor e causando 120% de dano físico.
No nível 2, o dano físico causado é aumentado respectivamente para 162%, 81% e 135%. Antes de usar a Dança do Dragão Errante, o próprio personagem obtém 100% de velocidade de ataque por 5 segundos, que em seguida decai para 50% durante 10 segundos. No nível 3, o dano físico causado aumenta respectivamente para 180%, 90% e 150%. Ao causar dano com essa habilidade, tem 50% de chance de causar 30% de dano verdadeiro ao alvo. Se o alvo for da classe Cavaleiro, essa habilidade aumenta adicionalmente a chance de crítico em 100% e o dano crítico em 20%. Golpe do Dragão Ascendente. Doku ataca continuamente com a lança, empurrando os inimigos para trás e causando 192% de dano físico. Em seguida, lança os inimigos no ar e derruba eles por 1,5 segundos, causando 96% de dano físico. No fim, golpeia o chão com força ao aterrissar, causando 96% de dano físico a todos os inimigos ao redor. No nível 2, o dano físico aumenta respectivamente para 216%, 108% e 108%. Antes de usar Golpe do Dragão Ascendente, o próprio personagem obtém 20% de chance de ignorar defesa. Na verdade é 20% de ignorar defesa física, ou seja, não é chance, tá? É garantido que ele vai ignorar 20% da defesa física durante 10 segundos. No nível 3, o dano físico causado é aumentado respectivamente para 240%, 120% e 120%. A cada vez que essa habilidade causar dano, causa dano físico equivalente a 20% da vida máxima do alvo, não podendo ultrapassar 200% do próprio ataque de Doku. Se o alvo for da classe tanque, esse dano é duplicado. Ruptura da Alma do Dragão. O próprio personagem obtém um escudo igual a 240% do ataque e em seguida causa 144% de dano físico aos inimigos em volta, empurrando eles para trás por uma certa distância. No nível 2, o dano aumenta para 270%. Após usar a Ruptura da Alma do Dragão, durante 10 segundos, o dano recebido proveniente da linha intermediária e da retaguarda é reduzido em 50%, ou seja, após ativar essa habilidade, o dano da linha do meio e da linha de trás do time inimigo vai atingir o Doku com 50% menos de potência. No nível 3, o dano físico causado é aumentado para 300%. Após usar a Ruptura da Alma do Dragão durante 10 segundos, caso o Doku possua escudo, ao sofrer dano, ele contra-ataca o alvo, causando dano físico igual a 100% do próprio ataque. Tem um intervalo de ativação de 1 segundo. A próxima skill do Doku se chama Técnica da Morte. Quando a vida de Doku cair abaixo de 20%, ele recupera a vida novamente, restaurando por segundo 4% da vida máxima. Esse estado é removido quando a vida ultrapassar 90% e ativa a cada 15 segundos. No nível 2, a recuperação de vida aumenta para 6% e após ser ativado, o Doku fica imune a dano letal durante 1 segundo. No nível 3, a recuperação de vida por segundo é aumentada para 8% e durante o estado de recuperação, 50% do dano causado por Doku é convertido em escudo para ele mesmo. E a última skill, Sobrevivência do mais forte, ou do mais apto, para quem achar melhor. Quando Doku sofre efeitos de controle, tem 60% de chance de remover todos esses efeitos de controle e alternar imediatamente de forma aleatória uma postura. Após remover o controle, obtém o efeito de super armadura por 5 segundos. No nível 2, a chance de ativação aumenta para 80% e cada troca de postura recupera 10% da vida máxima do Doku de forma adicional. No nível 3, a chance de ativação aumenta para 100%. A cada troca de postura, o próprio personagem aumenta o ataque em 5% e a defesa física e mágica em 5%, com duração permanente até o fim da batalha, podendo acumular até 10 vezes, tá? Como vocês podem ver, o nosso querido Doquinho é todo trabalhado no ataque básico, ele é um Milo da vida, só que de uma forma que funciona. E ele causa muito dano real, além de bater muito na vida máxima dos personagens, como vocês podem ver, principalmente da classe tanque. E contra outros personagens do santuário, ele aumenta ali o dano crítico e a chance de crítico, ou seja, isso torna ele um personagem front excelente, tá? Fora que ele tem muita recuperação de vida e imunidade a dano letal,
como não está especificado na skill se a imunidade a dano letal ativa apenas uma vez na batalha ou pode ativar continuamente, então vamos supor que ativa várias vezes. Temos aí um personagem front excelente, com uma alta capacidade de sobrevivência, uma alta capacidade de eliminação também, tá? Lembrando que o nosso Doku não é tanque, ele é um guerreiro. Pra muita gente que achou que ele ia ser tanque, eu achei que ele seria tanque, tá? Achei muito mesmo que ele seria tanque, mas ele veio aí guerreiro, né? E com skills bem interessantes. Infelizmente não vou atirar nele, estou esperando os juízes do submundo, principalmente o Ayakos, porque... é o Ayakos. Temos que fazer o Ayakos, ele é muito bom. Mas enfim, gente, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Já vou estar postando o próximo vídeo sobre os eventos de Natal. E é isso aí, gente. Falou, valeu, até a próxima e let it go!